Em 2013, final de 2013, teve um concurso aquele de marchinha. E aí os caras que ganharam, eu sou seu prefeito, então me diga onde foi que enfiaste aquela viga era grossa pra chuchu e não sei do que, tal, uruda. Eduardo Paes, você é um político de esquerda, não radical. Tua ideologia raiz você é um cara... Eu sou um cara de centro. Não, eu sou o típico isentão de centro. Você é isentão? É porque eu acho que é o seguinte, eu sou pragmático. Eu acho que você tem conceitos de direita mais liberal super importantes. Eu fui um cara super pró-mercado na prefeitura, fiz PPPs, concessões, o que eu podia privatizar, até o zoológico eu privatizei. Sim. Imagina o prefeito se preocupando com a carne do leão, se o leão comeu naquele dia, só a girafa não quebrou o pescoço. Não tem porquê. Do outro lado, eu acho que o Estado tem um papel, num país tão desigual com tantos problemas, tem que ter política compensatória. Programas como Bolsa Família, são programas essenciais. Tem essa visão de que ficar dando dinheiro, o cara vai virar vagabundo. Não, acho que tem que ajudar, o Brasil é desigual. Então eu diria que eu sou um misto dessas coisas. Isso é do caralho pra você, evidentemente, por quê? Porque, por exemplo, você vai disputar uma eleição agora com o Freixo. Você consegue ser uma alternativa não de direita à esquerda. Ou seja, isso é do caralho pra você. Mas isso é teu, é realmente o que você é, esse ponderamento nessa questão, ou é estratégico? Olha só, Rica, vamos lá, cara. Eu tô na estrada aí, eu comecei muito moleque, com 23 anos de idade, 22 anos de idade. Eu fui subprefeito da Barra de Jacarepaguá, me elegi vereador mais votado do Brasil depois. Deputado federal mais votado da cidade do Rio 2 vezes. Candidato a governador derrotado. Né? Prefeito do Rio 2 vezes. Candidato a governador derrotado de novo. Cara, assim, eu tinha que ser um ator muito competente para estar nesse pragmatismo. Claro, você se adapta às circunstâncias, você, quando é o político, né, o homem público, ele tem essa tarefa de representar um pouco a opinião das pessoas, né? Não é sempre, eu não acho que eu tenho como homem público falar exatamente tudo aquilo no campo, por exemplo, dos valores que eu venho a pensar, né? Você tem que respeitar um pouco o que é a sociedade, o que a sua cidade pensa, mas eu acho que, assim, para as minhas qualidades e para os meus defeitos, tem essa vantagem, né? Eu não sou novidade, né? Aliás, as novidades estão aí, o Crivella era uma novidade, experimentação. Vamos ver se o bispo da Igreja Universal pode ser, que aliás é uma qualidade dele, ser um pastor, ser um homem de fé, isso eu não acho que é o problema dele. É só governar para a Igreja Universal, né? Vai ser um bom prefeito, olha a tragédia que está aí. Então, eu acho que tem isso, né? Meus defeitos, minhas maricais da vida, todo mundo conhece, e as boas coisas que eu fiz na vida também todo mundo conhece. Eu acho muito engraçado você falar de maricá com naturalidade, porque é um calcanhar de Aquiles ali. Mas fazer o quê? Né? Quer dizer, até tentei convencer na campanha para governador a população de Maricá votar em mim, eu fui. Foi uma coisa até engraçada. Né? Fiquei em quarto, uma vergonha. Mas foi até engraçado, porque eu... Tu queria o quê, caralho? Entendi, mas tudo bem. Mas eu fui, fizemos uma reunião grande lá, alguns vereadores me apoiaram, foram super apoiados comigo, e eu tinha feito um samba para Maricá, né? Com o Marquinhos de Oswaldo Cruz e com o Arlindo Cruz. É mesmo? Fiz lá em, sei lá, logo na época que aconteceu. Tava um dia lá, triste com a história de Maricá, e eu fui para aquele Palácio 450 que fica ali em Oswaldo Cruz, estava eu, Marquinhos e Arlindo tomando uma cervejinha, e um estava com um cavaco, outro estava ali, quer dizer, eu fiz com os dois a maldade. Os dois fizeram, eu digo que a autoria minha também. Escreveu o refrão. É isso, sei lá, qualquer coisa, botei no final, Mas aí a gente fez um samba, eu levei o Marquinho comigo lá para Maricá, e aí pedi desculpas oficialmente, eu já tinha pedido desculpas pela internet, mas pedi desculpas oficialmente. E aí eu falei, gente, para homenagear vocês, vou cantar aqui um samba, né? Não existem mais estrelas no universo do que o céu de Maricá. A letra é bonita. E aí, porra, eu olhando para as pessoas, achei que fosse ter uma vibração, todo mundo olhando para minha cara assim, que babaca esse cara, enfim. Mas um dia eu ainda... Não colou o samba? Não rolou não. Mas um dia eu me redimir com Maricá, pô, uma cidade que eu gosto muito, estive na campanha, é verdade, a cidade está, aliás, é a melhor cidade hoje do Rio, né, que ganha muito recurso de royalty, tem um belo prefeito, o Fabiano é um bom prefeito. Bom, eu particularmente já falei sobre isso algumas vezes, eu acho um absurdo, eu acho que as pessoas falam em off, porque, porra, evidentemente a conversa que a gente está tendo gravada é diferente da conversa que a gente está tendo no isso mesmo, como claro. 100% das pessoas em casa. Então, isso aí. Eu não acho justo esse rótulo, essa brincadeira. Eu compreendo que o cara de Maricá fique chateado, mas claro. Ele também fala isso de outras... Não, claro, tem que entender, mas faz parte da vida. Eduardo Paes, Lula livre? Olha só, eu sou respeitador de decisão judicial, entendeu? Quando o Lula foi condenado, quando depois ele teve sua sentença confirmada, teve lá
a prisão. Eu sempre falei isso sobre decisão judicial. Decisão judicial não se discute. Né? Eu não acho que eu, como homem público, eu tenho que ficar lamentando, deixando de lamentar a decisão judicial. Eu quero que o processo judicial do judiciário brasileiro, o processo judicial brasileiro, siga premissas da imparcialidade, né, da não politização. Isso eu acho que é muito importante. Respeitado essas premissas... Você acha que a prisão do Lula seguiu isso ou você também acha que é difícil. Eu acho aquele caso do apartamento do Guarujá, que foi a condenação dele, né, eu nunca li o processo. Então eu fico vendo analista, a favor e contra. São 6.000 páginas de processo, a gente nem vou ler. Ninguém lê. Não, nem vou ler, não há hipótese de eu ler. Mas, enfim, não me pareceu uma coisa a esse ponto. Um apartamento que eu acharia que foi o seguinte: o cara quis dar, ele pensou em querer o apartamento, que aliás é a origem do negócio de Maricá, e que eu falei Maricá, né? E ele acabou não ficando com o apartamento, sei lá, então acho que não se consumou. Então não sei se isso, que tipo de pena isso pode gerar. Mas, de novo, eu não gosto de ficar comentando essas coisas, porque eu acho que é o papel da justiça, né? E a justiça tem essa coisa do grau recursal, né, justamente para isso, para que as sentenças possam ser avaliadas, reexaminadas, enfim. Agora, se você perguntar assim, você fica feliz com o Lula preso, eu não fico. Mas não fico mesmo. Você é um amigo, né? Não é amigo, essa coisa de amigo é complicado. Quer dizer, amigo eu tenho os amigos da vida, tal, na política, na nossa atividade profissional, a gente conhece gente. Alguns ficam amigos, outros são conhecidos que você tem uma boa relação. Eu tinha uma boa relação com o Lula, foi um cara muito legal com a cidade do Rio de Janeiro, quando foi presidente da República, né? Você pode não gostar do Lula, mas ele mandou muito recurso para cá, ajudou em muita coisa a cidade do Rio. Foi um presidente muito legal com a cidade do Rio. Então, vou te falar, o cara que eu me dou super bem, se eu me dou bem com o Lula, sempre me dei bem com o Bolsonaro. Né? Fui deputado 2 mandatos com ele, o Bolsonaro me apoiou nas minhas 2 eleições, 2008 e 2012. Sempre brinquei com a história de 0001, cada dia aparecia um filho na minha frente. Eu falei, isso vai ser o zero o quê? Enfim, a gente brincava com isso. É uma pessoa que eu... Agora, isso não quer dizer que eu seja amigo dele. Né? Eu fui vereador com a Rogéria, mãe do Flávio, do Carlos, do Eduardo. Me dou bem com o Flávio, que é vascaíno, apesar dele ter votado mal para governador, não votou em mim, enfim. Né? Eu votou no amigão do papai. Aí Será que ele se arrependeu? Eu espero, assim, essas coisas da vida, né? Eu fico, Rica, tá, assim, você tem uma plateia, né? Que eu sei que muita gente votou no Bolsonaro, é curioso, porque na eleição de 2018, muita gente votava no Bolsonaro, não votar nesse cara porque ele é o cara do Bolsonaro no Rio. Né? O vídeo surgiu muito disso, sem o Bolsonaro ter dito isso, né? Mas o Flávio fez campanha e tal, enfim. Então, ele votava no amigão. Quer dizer, óbvio que tem um dia que você tá. Eu torço para que o vídeo dê certo, pelo amor de Deus. Não, ganhou, perdi, vai para casa, fica tranquilo. Até porque se você entrar prefeito do governo de uma merda, é ruim para você. Não, claro, exatamente. Não, eu sou morador do Rio. Porra. Mas eu pego minha pipoquinha, Coca Zero, e fico assistindo. Coca Zero, prefeito. Coca Zero é uma cervejinha. É uma cervejinha. Vai ficar pipoca, Coca Zero é melhor que a cerveja. Pô. Aí é para ver cinema isso aí. Você, Coca Zero? Não, eu tomo Coca Zero, sim. O que o Crivella está fazendo que você faria diferente, cara? De mais relevante? Eu acho que literalmente tudo. Tudo? Ele está fazendo tudo errado? Tudo. Essa é muito pior do que eu imaginava. Eu alertei. Hoje saiu o resultado do PIB de 2019. Um resultado ruim, 1,1 de crescimento. E aí foi legal que surgiu uma tabela Surgiu lá uma tabela que mostrava o PIB de 2013 até agora, 2019. E ali eu mostrei o PIB de 2015 e 2016, né? Ou seja, meus 2 últimos anos de governo, isso tirando que tinha o impeachment rolando, o governo do Estado não pagava folha de salários, enfim, crise política e tal, mas caiu o PIB brasileiro, caiu 7%, maior exceção da história do Brasil. E eu avisava na campanha isso, o tempo tá duro, eu estou segurando aqui com muita gestão, porque em 13 eu comecei a poupar, comecei a perceber que podia dar problema, então eu atrasei servidor um dia, não deixei de pagar um serviço da prefeitura, ao contrário, assumimos o serviço do governo do Estado, tocamos aquela Olimpíada sozinho, nas costas da prefeitura do Rio, né? Mas eu avisava, eleição vem aí. Essa coisa não é para amador, não é para o cara que fala mais bonitinho ou para o cara que fala mais bonzinho. Aí o Crivella tem aquele jeitinho, vou cuidar das pessoas, isso e aquilo. Daí o resultado não tem gestão, né? Não tem compreensão, não tem gestão. Às vezes o cara é só ruim administrador, mas não tem compreensão da cidade, ele não tem dimensão do que é o Rio de Janeiro. Ele governa de maneira incompetente
mas para o público dele. Isso é um absurdo. Né? Eu me lembro, eu quando era prefeito, eu apoiava a Marcha para Jesus e a Parada Gay. E um dia um político começou a me bater, esse Eduardo Paes é contra a família, apoia a Parada Gay. Aí eu tive com o pastor Silas Malafaia, ele falou, olha, o prefeito é prefeito de todos. O prefeito não pode ter o lado dele, né? Entendeu? Então você está aqui, são movimentos da cidade, você tem que apoiar, você tem que apoiar o samba, você tem que apoiar a igreja evangélica. Quer dizer, não é a minha crença, não é que eu estou ali na função, acho que eu falei um pouco isso, não é que você está ali na função de prefeito, não é que você não é ator, você não é um personagem, mas você representa uma cidade que é ampla, diversa, diferente. Eu nunca deixei de botar, vai aqui uma crítica que eu acho um equívoco do governo federal, a Regina Duarte está começando já a apanhar, mas que é isso, eu nunca deixei de botar muito recurso na cultura. E vou botar de novo se virar prefeito, viu? Mas nunca deixei. Aí eu me lembro, inauguramos o MAR, Museu de Arte do Rio. Primeira exposição, primeiro, na inauguração está o povo todo da cultura me xingando. Beleza, tchauzinho. Entre a primeira exposição, uma das exposições que tinha, era uma crítica política do meu governo, negócio de remoções. Essa que gera essas mortes todas aí, que agora ninguém dessa gente aparece. Né? Então, assim, você vai fazer o quê? A cultura é um ativo da cidade do Rio de Janeiro. Essa história da indústria do lazer, do entretenimento, e que tem gente que pensa diferente de mim. Eu vou querer que todo mundo pense igual. É uma cidade turística, não tem jeito. Né? Não, e é vocação. Apelo, né? Eu estou vendo agora o Dória levando para São Paulo até o setor audiovisual. Tu gosta do Dória? Eu gosto, eu acho ele um cara muito... Você é muito isentão, né? Porque tu consegue gostar do Lula, consegue gostar da... Que loucura! Não, eu acho do caralho. Eu não tô aqui pra ter ódio de ninguém. Mas isso é um elogio, porque num país tão quebrado no meio, onde você só pode gostar de não, você consegue ver coisa boa aqui, ruim aí uma coisa assim, você gosta, você apoia, vota, né? Outra história. Eu estou dizendo pessoalmente. Agora, acho que o Dória é um cara que tem trabalhador pra caramba, sim, e uma característica impressionante de atrair investimentos para São Paulo. Eu fico olhando aqui para o Rio, o dia eu mandei um WhatsApp pro Dória, falei, calma aí, pô, não quero levar... dizer que o Carnaval de São Paulo é melhor que o Rio, pô, baixa a bola, aí não vem dá, com essa conversa, isso aí não é menos, ou fica com esse papo de que pô, vai levar o setor audiovisual para lá, e tá levando. Falei, pô, você não quer ser presidente da República, vai ficar mal aqui no Rio. Eu até jogo esse jogo. Porque é isso, são coisas absurdas. Eu falo, claro. Claro, pô, tem que jogar, porque assim, eu vejo as coisas acontecendo e eu vejo o prefeito assistindo, como se não fosse com ele. Tratando de agredir uma manifestação cultural como o Carnaval. Gente... Assim, ele quer garantir aquela camada que elegeu ele, então ele precisa bater no Carnaval. Só que aí, isso é política, isso não é só governar, isso é fazer campanha. Olha só... Rica, eu não tô. Vamos aqui um negócio assim. Não vou dar dinheiro pro Carnaval. Ok. Tá com um período difícil? Tá bom, não tem problema nenhum. O grave é você agredir e ir contra aquela festa. Quando ele fala assim, eu vou tirar aqui 5 milhões de reais que eu dava pro Carnaval para botar nas escolas. Mentira. O orçamento da educação do município, não estou tão atualizado assim, mas deve ser 5 bilhões de reais. Então não é por causa de 5 milhões que a educação vai deixar de ter um bom atendimento. Então, assim, é uma maneira de colocar a população contra aquela manifestação cultural. Como se fosse a educação contra o Carnaval. Não é. De novo, repito, não quer dar dinheiro para as escolas, acho que não tem que dar, decisão dele. Está sem recurso, a prefeitura tem outras prioridades. Você acha que tem que dar? Eu acho que você, assim, eu consegui dar e nunca faltou de médico no hospital, a clínica da família, os investimentos aconteciam, não atrasei salário de servidor, tem que ter gestão. Quando você faz boa gestão, você consegue fazer. O Crivella vive reclamando que não tem dinheiro. Eu agora estou me aprofundando um pouco de novo nos números da prefeitura. A arrecadação tributária dele, imposto, que ele recolhe de IPTU, de ISS, do IPTU aqui aumentou, né? Ela aumentou total em 2,5 bi de 2017 para 2019. É muito dinheiro. Ele fala assim, o meu orçamento era menor que o do Eduardo Paes. Era, porque eu me articulava pra caramba, puxava o saco do Lula, puxava o saco da Dilma, depois puxei o saco do Temer, e se voltar à prefeitura, eu puxarei do Bolsonaro. É porque o prefeito não puxar o saco é uma maneira enfática. Sim, o prefeito tem que se relacionar com o governante. Não adianta você achar que... Desculpe, eu não quero fazer crítica aqui ao governador, mas é um erro. Para que eu conflitar com o Bolsonaro? Quer ser presidente da República? Sei lá, espera um tempo, anuncia depois. Né? Porque, assim, a gente precisa do governo federal. Precisa dialogar com o prefeito. Então, eu vou governar, se for prefeito, eu não estou nem dizendo que eu sou candidato ainda, tá? Mas se eu me elegesse... Não sei sabe por que eu não confirmo. Porque eu não preciso confirmar e eu quero discutir a cidade.
Então, discutir a cidade, para mim, eu vou tratando como se eu fosse. Mas se eu voltasse a ser, vou trabalhar junto com o Witzel, eu vou trabalhar junto com o Bolsonaro. Ué, o que eu faço aqui? Agora, não pode achar que você trabalha com alguém, você é brotherzão, amigo, tem as mesmas práticas, vai fazer tudo igual? Não. Eu penso um monte de coisa diferente do Bolsonaro, um monte de coisa diferente do Witzel. Aí a gente entra na questão dos governadores e todos os pares que você teve que trabalhar esse tempo todo e que estão presos. Sim. Né? E aí todo mundo pergunta, fala assim, mas vem cá, e o Eduardo Paes, ele não vai preso porque todo mundo ali rodou, o Eduardo Paes era o único santinho nessa história ou é o único esperto? Olha só, eu fui deputado. O deputado ele tem uma tarefa, ele legisla, vota orçamento e fiscaliza a ação do executivo. Mensalão em 2005, 2006. Quem tem boa memória aqui vai lembrar. Quem escreveu o relatório do mensalão, quem descobriu o fio da grana naquele negócio de VisaNet, fui eu aqui. Fui subrelator geral daquele relatório. Virei madrugadas em Brasília escrevendo aquilo. Né? Desci o cacete, era minha obrigação como deputado de fiscalização do Executivo Federal. Eu virei prefeito do Rio. As responsabilidades minhas são com a prefeitura. Teve lá um caso do secretário de obras meu que foi pego roubando, foi preso. Né? Responsabilidade política minha. Eu escolhi o sujeito, ninguém me indicou, era um servidor da prefeitura que eu escolhi. Não tive a capacidade de perceber que ele estava desviando, não tive a capacidade de punir, de agir. Responsabilidade minha. Não participei do roubo, mas responsabilidade política é minha. E respondo por isso. Você falou isso sobre a perimetral, a ciclovia para mim na outra entrevista. A responsabilidade política é minha. Agora, o que o governo do Estado, o governador, os 3 governadores passaram por mim, ou o que os 3 presidentes da República passaram por mim fizeram, com as obras deles, com os investimentos deles, com a vida deles, pelo amor de Deus, eu não estava ali fiscalizando, nem com lupa de... Tem que perguntar para as instituições responsáveis pela fiscalização à época que elas estavam fazendo. Vou mudar a pergunta, te surpreendeu? Acho que todo mundo surpreendeu. Com o tamanho ou com... Não, eu acho que assim... Eu acho que tamanho, a prática, né? Porque, enfim, você tem... Esse mundo da política é muito complicado. Acho que vale para tudo, mas na vida pública talvez mais. Você convive com muita gente diferente, Rica. Assim, eu estou dizendo aqui, se eu não tivesse sido prefeito político e você fosse jornalista, estivéssemos aqui conversando, talvez a gente não se conhecesse. Mas se conhecesse, eu ficava teu amigo. A gente ia pro samba junto, ia tomar uma cerveja, ia discutir assuntos em comum. Tem muito cara que eu convivo na política que eu não ficaria na vida normal. Sim, porque não tem gostos parecidos. E a vida é diferente, é outra vibração, outra razão de ser. Então, assim, eu não... eu digo isso, quer dizer, eu não... Sabe, não dá para ficar observando, pô, aqui, sei lá, de onde o cara veio com um carro bonito, com a casa bonita, sei lá de onde, vai que o cara, sei lá, é rico de família. Não é, mas não sei quem, enfim. Não, você é rico de família. Eu venho de uma família de não políticos, né? Rico é maldade, meu pai me mata se eu falar isso aqui. O meu pai é um cara muito bem de vida. Rico pro Brasil, né? Sim, não, vivi muito bem, vivi na Zona Sul do Rio, fui criado na Zona Sul do Rio, né? Nunca fui camelô, nunca fui engraxate, porque todos os políticos são camelô, engraxate, um negócio impressionante. Nunca fui criado... Todo mundo conta uma história triste. Não, sempre fui criado com talquinho na bunda, com fralda descartável disponível. Você é um prefeito Nutella, é isso? Na origem, sim. Porque Pedro Paulo me deu uma entrevista e falou que ele apresentou o samba pra você. Isso é mentira dele. Eu achei um absurdo. Isso é mentira dele. Isso é mentira dele. Só eu vou chegar lá. Porque ele não tem nem cara de quem gosta de samba. Não, ele até gosta. Ele até é raiz. Ele é até mais raiz que eu na origem, mas ele aburguesou. Ele virou negócio. Ele gostava muito daqueles pagode paulistas, com todo respeito ao pagode paulista. Mas samba raiz... O que é um pagode paulista? Pagode paulista, aquelas coisas dos anos 80 ali, né? Não, eu gosto também, mas ele só gostava daquilo. Samba raiz é comigo, mas não vamos entrar nesse tema aqui, que senão vai dar confusão, não quero brigar com o sambista também, pelo amor de Deus. Mas enfim, então é isso, mas eu tomei uma decisão na minha vida de ingressar na vida pública, e aí eu aprendi isso, até pela circunstância que eu vivia, né, que eu tinha, assim, que quem precisa de governo é quem é mais pobre, muito mais. Né? Porque a gente acaba conseguindo, tô falando de classe média alta, classe alta. Sim, com relacionamento e tal, você vai tem um plano de saúde, consegue pagar uma escola particular, quer dizer, no fundo, uma parte importante da população, essa era a minha existência. Não é que eu não vou cuidar do Leblon de Ipanema ou da Barra quando eu estiver no governo, como quando eu estava, cuidava. Mas é que precisa diferente, né? Você tem que cuidar mais da Zona Oeste, da Zona Norte, da favela, é verdade. Sim. Então assim, eu vejo as coisas assim. Qual que é a diferença do que faziam os bicheiros
30, 40 anos atrás, para as milícias que hoje em dia são tão... você não vê uma semelhança, você vê... Porque eu vou chegar onde eu quero chegar de forma mais contundente. É que eu tenho às vezes um pé atrás de falar, porque às vezes as pessoas interpretam... Você sabe como é que é, né? Hoje em dia na internet o cara pega uma frase, tudo tira do contexto e você vira... Por exemplo, é um comando paralelo. O Anísio é Deus em Nilópolis. O Castor é Deus na Zona Oeste. Mal para as pessoas, não necessariamente para a maioria eles faziam, porque eles são, pela comunidade, eles são adorados. Então hoje você vê uma milícia que às vezes é mais violenta e tal, mas tem uma semelhança na ideia, na tentativa? Eu acho que não. É um assunto delicado que você traz aqui. Muito. Porra, pelo amor de Deus, devia ter combinado alguma coisa aqui com você. Né? Não, não vou agora porque... Porque é uma pica, é difícil tratar. É complicado, porque assim... Mas como a gente é de escola de samba, não, e demanda tempo. A gente conhece isso, primeiro, hoje tem muita escola que não tem a figura do bicheiro, muita. Né? A própria Portela. A própria Portela não tem. Enfim, a Mangueira não tem. E a Mocidade também não. Não tem. Enfim, mas assim, eu acho que tem Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que o negócio da milícia, ele é um agente do Estado. Essa é a diferença básica, para a gente não ficar se aprofundando demais aqui. Ele é um agente do Estado que vai para o mundo do crime. O bicheiro não é um agente do Estado. Sim. Né? Ele é um contraventor. Ele é um contraventor, ele não está dentro do Estado. O miliciano pode ser mais grave sobre esse aspecto, porque ele tem a carteirinha, né? Ele dá a carteirada. Então, eu diria que é até mais grave, né? Sobre esse aspecto. Claro. E essa coisa o cara é adorado, o outro é adorado, é relativo, né? Você tem enfim, no caso do bicheiro, eu acho que ele não buscava substituir o Estado, né? Ele vinha com algumas ações ali, enfim, fruto do produto do crime lá dele, né, da contravenção. No caso do miliciano, você tem uma quase substituição do Estado, e aí você tem uma coisa meio opressora, que em determinadas circunstâncias pode parecer no momento o sujeito me livrou aqui do tráfico de drogas, mas no dia seguinte essa coisa começa... Então seja crime. Sim. Né? E aí daqui a pouco aí já tem hoje ligações de milícia com tráfico, já começa... Quer dizer, é tudo crime. Podemos chamar... Então não dá para minimizar nada. Agora eu acho que são diferentes, são coisas diferentes. Podemos chamar então que o bicheiro fazia uma contravenção e o que o outro faz é crime, porque ele não pode, ele está lá para estar de um lado. Eu formei em Direito, eu sou bacharel, né? Mas eu não fui um aluno muito bom nas aulas de Direito Penal, então não sei muito bem a diferença. Eu acho que os dois estão errados. Né? São dois crimes, eu acho que a milícia hoje faz enorme problema da cidade do Rio de Janeiro. Como é que terminou, se é que terminou, a polêmica das vigas da perimetral? Olha só, outro dia eu gravei um vídeo na minha página, esse negócio é surreal, porque é tão louca a história, as pessoas estão falando. E aí, depois que acabou a eleição de 2018, entrei num táxi, o cara, eu gosto de você, mas não votei em você não. Por quê? Aquelas vigas da perimetral. Aí encontrei um sujeito de na rua, eu gosto de você, mas não votei em você não. Aquelas vigas da perimetral. Eu falei, gente, eu acho que eu não expliquei direito as vigas da perimetral. Então, esclarecendo. É uma situação absurda, mas tem uma explicação. A gente tirou as primeiras 5 vigas da perimetral, eram 1000 vigas. As primeiras 5 vigas foram levadas pela empresa privada chamada Porto Novo, que cuidava ali das obras do Porto, para um terreno no Caju. E, obviamente, acho que eles acharam que não iam roubar um negócio daquele tamanho. Mas tem uma indústria aí de ferro velho, essas coisas, de venda dessas coisas, que foi lá e desmontou. Aquelas 5 vigas valiam 60 mil reais. As pessoas valiam milhões, 60 mil reais aquelas 5 vigas. Só que como estavam sob a guarda e responsabilidade da Porto Novo e não da prefeitura, a Porto Novo indenizou a prefeitura. Então você não teve nenhum prejuízo para a prefeitura e nem era a guarda da prefeitura. Mas é óbvio, é uma situação tão esdrúxula. É meio absurdo. Né? É absurdo, assim, mas não tem prejuízo para o cofre público. Então, assim, não foi uma falha da prefeitura, foi do concessionário privado, né? E esse concessionário privado indenizou a prefeitura no valor, 60 mil reais é muito dinheiro, mas não é aqueles 50 milhões que falava. E das 1000 vigas que tinham, todas foram vendidas. Total, eu não me lembro aqui o valor de cabeça, eu posso estar cometendo erro, mas as 1000 vigas foram vendidas por 4 milhões e meio, acho que foi isso. Aqui eu não posso estar errando aqui no valor, não quero, mas as pessoas acham que aquilo, porque o problema não é nem o valor da viga, do aço é alto, mas o transporte daquilo é muito caro, então ele joga o valor lá para baixo. Então,
Ele ainda dá um ganho, óbvio. Porque para levar aquele negócio realmente... É isso, mas ali... Aí é o seguinte, o inusitado é não ter se descoberto, aí de fato não era um papel da prefeitura, a polícia investigou, mas não ter se descoberto quem levou as vigas. Porra, aí realmente, é difícil, porque, porra... Enfim, mas é isso, as pessoas, parece que eu peguei aquelas vigas e saí correndo, teve aquela marchinha de carnaval, né? Eu não sei se você viu isso. Eu botei até um dia que eu fui fazer a explicação nas minhas redes sociais, eu fiz uma explicação das vigas, tá lá no meu Instagram, @EduardoPaes, tá no meu Twitter, @EduardoPaes_, fazendo publicidade, no meu Facebook tá a explicação. Aproveita. Mas em 2013, final de 2013, teve um concurso daquele de marchinha, e aí os caras que ganharam, eu sou seu prefeito, então me diga onde foi que enfiaste aquela viga era grossa pra chuchu, e não sei do que, tal, enfim. Quando eu vi aquela coisa ganhando o concurso nacional de marchinhas, falei, cara, me resta receber os caras no meu gabinete, recebia. E falei, é inusitado, tal. E expliquei na época o que tinha acontecido. Né? Mas é para virar marchinha mesmo, mas não tem nenhum crime. Aí disseram que as vigas tinham parado na fazenda de não sei quem. Sabe, é tudo maluquice, entendeu? A polícia não chegou no não, aí não era uma responsabilidade minha direta. Porque de novo, gente, a responsabilidade política do prefeito, você dá explicações. Eu não estou aqui querendo me livrar das... Sim. Mas você passa 8 anos na prefeitura, não vai errar. Desculpem vocês, cidadãos imortais que não erram nunca. Eu erro. Então, enfim, às vezes você erra. Eu te perguntar, o que você fez errado na sua gestão anterior que você vai corrigir agora? Olha só, tem uma coisa engraçada, eu vejo na crítica de esquerda, né? As pessoas falam pro PT tem que fazer uma autocrítica, né? Outro dia, não sei se foi ouvir o Lula ou o Haddad falando um negócio desse. O cara disse assim, porra, pra que eu vou fazer autocrítica? Tem tanta gente para criticar. É o seguinte, autocrítica você tem que fazer na vida, interna. Mas, pô, já tem tanta gente me criticando, já me falam das vigas. Eu acho que você cometi erros, né, assim, de coisas concretas. Esse negócio da viga não acho que seja isso. Mas, por exemplo, acho que foi um erro. A gente não saiba, por exemplo. Eu acho que foi um erro ter tomado a decisão de fazer a ciclovia da Niemeyer. Né? Porque ali eu tinha que ter a perspicácia de homem público, de político, apesar de eu não ser engenheiro, era uma proposta da GeoRio. Mas de falar, pô, eu conheço ali pra caramba. Morei em São Conrado a vida inteira, usei a Niemeyer a vida inteira. Pô, bate onda de um lado, cai pedra do outro. É um lugar que não dava para fazer. Então, acho que foi uma atitude errada minha, né? Esse é um erro que eu admito que acabou infelizmente, numa tragédia. De novo, eu não sou engenheiro, não sou projetista, não sei por onde a onda bate ou deixa de bater, o peso de um viaduto tem que ter. Mas a responsabilidade política é minha. Acho que eu errei, por exemplo, esse programa Minha Casa Minha Vida, que corretamente, aliás, o presidente Bolsonaro continua fazendo, né, que é um programa importante de habitação popular. Eu queria ser a cidade do Brasil campeã de Minha Casa Minha Vida. Então, como a Zona Oeste do Rio tem muito terreno livre, eu saí autorizando empreendimentos do Minha Casa Minha Vida lá. É um erro. Eu tinha que ter forçado isso para as áreas mais infraestruturadas do Rio. Centro, Zona Norte. Né? Porque quando você leva para uma área inabitada ainda, você aumenta o custo da cidade. Né? Porque você tem que botar mais polícia, mais posto de saúde, mais gari, mais asfalto, mais tapa-buraco, mais luz. Isso tudo representa um custo para a cidade. Então a gente, né, cometi erros, deve ter tantos outros aí que eu cometi. Mas eu tenho muito orgulho do governo que a gente fez, né, dos 8 anos, das realizações, do que a gente tirou do papel, dos investimentos em todas as áreas da cidade. Né? Eu vi você provocou os seus seguidores, negócio de façam perguntas, né? Viga pra caralho. Viga pra caramba, ótimo, você perguntou. Mas eu estava aqui, agora até me pedi, porque eu vi uma pergunta lá que eu queria responder, esqueci. Que eu lembrei, se for falar da viga, me distraiu com a viga. Tu vai lembrar. Eu vou lembrar aqui em algum momento. Mas você tem muitas essas coisas, né? Ah, não, o sujeito perguntou assim, pede para o Eduardo Paes explicar, porque vários secretários deles foram presos. Não, gente, teve um caso, eu falo desse caso abertamente, né? No dia que aconteceu, tentaram botar na conta da política esse secretário, isso não é, a escolha é minha, pessoal, ninguém me indicou. Sumo até hoje, eu escolhi o sujeito. Sabe aquele negócio? Porque às vezes até tem. Olha, Eduardo, por que você não põe lá na secretaria tal? Porra, pra caralho. Fulano de tal, tem muito. Não, mas tem. Não estou falando de sacanagem, não, estou falando republicano. Às vezes tem a pessoa com boa intenção. Nesse caso, não, eu conhecia o servidor da prefeitura, vamos lá, minha confiança. Eu errei, enfim, né? O problema, esse negócio de errar é o seguinte: o problema na vida é quando você descobre que você pode andar ao lado de um delinquente, uma pessoa que está cometendo uma irregularidade. O problema é quando você descobre que a pessoa é delinquente, você continua andando. Então, assim,
eu tenho tomado esse cuidado da minha vida, né? Acontece na vida pública, anda muito, enfim, quando você é prefeito acontece com muita força, intensidade, mas eu me afasto. Eu não passo mão na cabeça, eu não fico batendo palminha para bandido dançar, né? Então, de novo, é papel da justiça, também não sou justiça, também não fico tripudiando, não fico feliz com a tragédia, com a desgraça alheia. Quando você me perguntou aqui, eu não fico feliz em ver o Lula preso. Tem gente que fica, eu não fico. Eu não fico. Eu não fico feliz em ver ele roubar. Ele preso, eu fico depois que ele roubou. Mas eu fico triste de ver a situação do Brasil. Sim, mas eu estou dizendo, é uma pessoa que eu convivi, não sei das quantas, me ajudou como prefeito. Ele foi um cara que não vou, sabe? Não vou tripudiar. Então, assim, é um pouco como eu vejo as coisas, entendeu? Então, e eu não tenho dificuldade, eu te falei isso, Rico, eu não tenho dificuldade em ser questionado, demandado. Porque é curioso, né? Eu fico acompanhando muito essa coisa de você estar no centro, isentão, o nome que quiserem dar aí. É curioso, porque na campanha de 2018 eu virei comunista. Esquerda, comunista. Eu falei, meu Deus do céu, eu passei a vida inteira com essa gente de esquerda me xingando de direitão. Agora está a direita me xingando de comunista. Pô, vou entrar em crise existencial aqui. E eu fico vendo agora a esquerda mais radical, PSOL, por exemplo, xingando o pessoal dessa direita mais radical de fascista, né? Porque agridem, porque xingam, porque batem, porque jogam pedra. Gente, esse povo do PSOL fez isso a vida inteira comigo. A vida inteira. A vida inteira. Então, assim, eu acho que esses radicais que agridem, que vão para o confronto físico, não é confronto de ideia. Confronto de ideia é ótimo, nunca fez mal a ninguém. Claro. Mas esses que vão, que criam esse tipo de constrangimento, eles são iguais, eles são, pode dar onde quiser, fascista. Acho que a partir do momento que você chama uma pessoa de fascista por ela votar diferente de você, você já isso. Você já está. É isso. É uma agressão, né? Eu vi ontem, tem uma coisa curiosa, eu vi ontem, aprovou lá em São Paulo, lá no governo do estado, a reforma da Previdência. E deu uma pancadaria daquela de polícia com manifestantes. Você viu, Paulo? Eu vi. Cara, que coisa horrorosa. Não, mas calma, aquilo ali, a imprensa hoje, a cobertura, teve um. Eu vou até escrever um post sobre isso. Amadureceu a cobertura. Porque aquilo ali antigamente ia ser o seguinte: polícia espanca manifestante. Isso é uma coisa real. Olha, a polícia não tem que agir com brutalidade e com violência, mas ela tem que preservar o patrimônio público. Se o cara entra, quem é que deu o primeiro? Eu não estou dizendo nem o que aconteceu lá, porque eu não vi, tá? Eu vi flashes desse negócio, vi foto em jornal. Eu até acho que eu sei o que aconteceu, mas não vou fazer esse julgamento. Mas se o manifestante enfiou o pé numa porta de vidro, arrebentou, jogou coisa, compete sim a autoridade pública fazer valer a lei. Claro, porra. E não fazer uso da força, ela tem mais força. Se necessário for, sim, fazer uso da força. Essa história na campanha eu vi te falando um negócio do tiro na cabecinha, né? Eu acho, o Estado tem o monopólio da força. Né? Eu não acho que tem que ser uma lógica, o Estado não tem que querer matar. Né? O Estado não tem que ter o desejo de matar. O desejo do Estado tem que ser valer cumprir a lei, que é deter aquele cidadão e fazer ele cumprir sua pena, tá certo? Sei que tem gente que tem uma visão diferente. Mas se necessário for, é legítimo o Estado matar. Ele tem o monopólio da força. E é óbvio que se o sujeito vier armado para você tem que agir. Se você pegar um trator e for para cima da polícia. Não, olha que eu sou um cara brabo, hein? Pô. Você... Seja sincero, eu espero que você não faça em Neodória. Se a resposta é sincera, eu sei que você é... Posso enrolar às vezes, mas enfim, vou tentar. Não, mas eu sei que você é maluco, você fala as coisas. Tu vai largar daqui 2 anos para ser governador? Não, olha só, eu não decidi ser candidato a prefeito, estou falando verdade aqui. Verdade que eu falo para minha mulher. Né? Eu estou numa empresa privada, eu saí da prefeitura, eu fui indicado pelo Michael Bloomberg. Você trabalhou em Nova York e na China? Não, eu trabalhei na verdade, eu fiquei 1 ano morando nos Estados Unidos, em Washington, como consultor do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e fui indicado pelo Bloomberg, o Michael Bloomberg, que está disputando as presidenciais, aquele bilionário que foi prefeito de Nova York, eu me aproximei dele na época. Ele me apresentou para uma empresa chinesa que tinha uma fábrica na Califórnia, e eu virei vice-presidente para a América Latina dessa empresa. Que legal. Então, desde 2017, eu cuido dessa empresa do México até a Argentina. A gente tem uma fábrica aqui em Campinas, é a maior fabricante mundial de carros elétricos, caminhões elétricos, ônibus elétricos, é a maior fabricante de painel solar do Brasil, é uma empresa de 240 mil funcionários. Nós estamos presentes aqui no México, na Argentina, no Panamá. Sou presidente para a América Latina dessa empresa. Temos uma fábrica em Campinas, de ônibus elétrico de painel solar. Temos hoje o maior produtor de painel solar do Brasil.
Enfim, estamos crescendo aqui, estamos ampliando muito, vamos abrir uma fábrica de bateria agora em Manaus. Então, assim, eu fui viver a minha primeira experiência no setor privado. Eu tinha virado um político profissional. Eu, com 22 anos de idade, 23, eu virei subprefeito, fui me elegendo e nunca tinha tido uma experiência no setor privado. Então, foi, para mim, pessoalmente, super interessante ver que desgraça é o governo. Gostei porque eu ganhei muito melhor. Agora, eu não sou feliz. Tomara que meu patrão, minha patroa não vejam isso que eu estou falando aqui agora. Eu não sou feliz. O que me move, né, o que me dá paixão, é a vida pública. É o que eu gosto de fazer. Eu não sou feliz. Perguntar assim, Eduardo, tá feliz? Às vezes a pessoa vai lá, eu tenho o meu escritório ali no centro. Cara, tá feliz? Não. Estaria feliz se eu estivesse no Palácio Guanabara, agora governando o Rio de Janeiro, com um protesto na minha frente ou com uma crise de segurança pública para resolver. Tu gosta, né? Porque foi isso que eu escolhi na minha vida. É isso que me dá... um caos, né? Não, mas é isso que me dá satisfação. É isso que eu escolhi para fazer na vida. A tua zona de conforto é o... A minha mulher fala isso. Pô, outro dia a minha filha entrou num colégio mais caro aqui no Rio, tive que pagar lá uma luva. Aí fiz a transferência bancária, não sei o que, minha mulher falou, você está... obviamente ela não é muito simpática, a ideia de eu ser candidato. Falou, você está se tocando que se você fosse prefeito do Rio hoje, para pagar essas luvas, você teria que pedir uma ajuda aí para o seu pai, para o seu irmão, para alguém da sua família. Né? Assim, as pessoas não acreditam, mas também essa altura da vida eu já não né, eu tento levar a minha vida de maneira adequada. Então, eu trabalhei no setor privado esse tempo todo, eu me demiti em 2018 para ser candidato a governador, fui candidato, perdi a eleição e essa empresa me chamou de volta. E com um compromisso, você não vai sair de novo para ser candidato a prefeito. Né? Eu falei, claro que não, fiquem tranquilos. Mas assim, quando você vai olhando o Rio do jeito que está, né, as coisas do jeito que estão, não dá para a gente deixar o Crivella ter chance de ser reeleito. Não dá para algo parecido com o Crivella, não estou nem falando do mesmo campo político, mas algo parecido com o Crivella cuidar do Rio. Não dá para viver experiências aqui. Não dá para ter mais um segundo turno em que as pessoas votam no capeta ou no coisa ruim. Que foi um pouco o que aconteceu em 2016. Sem, de novo, aqui eu não gosto nem de usar essas expressões porque eu não quero agredir as pessoas. Né? Eu respeito as pessoas. Né? Então, eu acho que a minha responsabilidade, como homem público, que foi prefeito dessa cidade, teve tantos anos na vida pública, que perdeu uma eleição agora, né? A minha responsabilidade é, no mínimo, discutir a cidade. E colocar a possibilidade de ser. Não decidir ainda por quê? Porque eu não preciso decidir, caramba. A convenção é em julho, para que eu preciso decidir agora? Não, agora, estou andando por aí, estou falando e ao mesmo tempo trabalhando, né? Porque tem conta para pagar. Então, é um pouco como eu estou fazendo. Então, eu vou decidir esse processo. Se for candidato, se ganhar a eleição, não há hipótese eu ser para governador. Tu não vai lá? Não há hipótese, não há hipótese. Porque, assim, eu particularmente não acho errado, desde que você avise. Não. Ó, eu vou ficar daqui 2 anos. Eu acho que o cara ficar, eu acho errado. Você acha errado? Eu acho errado. O cara ficar, tá gravado aqui, eu acho errado. O cara escreve, né, não sei o quê. Eu acho errado, porque você ganha um mandato de 4 anos, né? Se você vai para uma reeleição, eu não fiz isso nem na minha reeleição, eu continuei, não saí candidato, fui provocado horrores para isso. Se você vai numa reeleição, você dá sinais, bota um vice, que as pessoas também têm uma... Aí eu acho até que vale. Mas num primeiro mandato, apesar de eu já ter sido prefeito 2 vezes, não há hipótese disso acontecer. É aquela história, gente, eu sou louco pelo Rio. E adorava ser prefeito. Isso me parece que eu acho que até quem não gosta de você reconhece que você Para mim é um prazerzão, entendeu? Cuidar da cidade, tá ali, cá entre nós. Eu diria que é uma vida mais tranquila que a de governador, que tem que cuidar de segurança pública, né? Que é o principal problema do Rio. Então, enfim, não é um negócio que eu vá fazer, não. Agora isso é um processo, estamos aqui discutindo, vai ter um monte de gente comentando, me xingando, você vai explicando. Né? Porque assim, o que não dá é para... O que eu acho que o eleitor tem que ter é racionalidade, gente. Assim, de novo, sem fazer crítica que é o governador, tá certo? Mas muita gente votou nele porque achava que ele era amigão do Bolsonaro. Sim, claro. E olha aí. Inclusive as parabéns, Gica, porque você votou Bolsonaro e Eduardo Paes, que eu tenho certeza. Mas a maioria da turma que está nos assistindo agora votou Bolsonaro e Witzel, porque o Witzel era o cara do Bolsonaro. Aí de repente descobre que não é tanto assim. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes e vou fazer questão de responder na entrevista e na frente dele. Gosto do trabalho dele. Nunca neguei, quando uma pessoa me pergunta, gosto, votei nele. Opa, tá vendo? Se for condenado, eu quero que você se foda. Não, mas aí eu já vou estar fudido. Você não precisa nem querer que você... Eu não suporto... Então, assim, até o momento que o Eduardo Paes está aqui, está limpo, está tudo certo... Ica, olha só. No dia que pegar, o Eduardo Paes fez não sei o que, eu quero que você se foda. Olha só, Ica, olha só. Aí você não precisa nem querer que eu me foda, que eu já vou estar fudido, né, cara?
Eu acho que assim, eu tentei, eu acho que eu te falei isso um pouco aqui. A política para mim foi escolha. Né? Não era minha única opção, não vem de uma família... Bem ao contrário. É isso, não vem de uma família de políticos, minha família não é a favor de eu estar na política. Né? Claro, tem uns momentos de orgulho, agora eles são totalmente contra, né? Mas para mim uma opção, é para mim uma escolha. Né? Eu estou de novo, se eu for candidato, eu estou de novo fazendo essa escolha. Então a minha vida não é melhor na política. Né? Eu não passei a viajar para a Europa ou frequentar Angra porque eu virei político, ao contrário. Quando era jovem, garoto, até entrar na política, eu viajava muito para a Europa e tinha uma casa do meu pai em Angra. Deixei de frequentar quando virei político. Né? Então, assim, não significou para mim nenhuma ampliação material à política. Né? Então, claro, todos nós temos nosso lado de vaidade pessoal, você tem a coisa do poder, é claro, isso, né? Você gosta do poder? Eu gosto do poder para realizar, né? Para fazer. Por exemplo, quando eu fico vendo a situação das chuvas no Rio agora, assim, a gente pode discutir aqui horas, faltou esse investimento, aquele e tal, mas aconteceu no meu governo, tiveram episódios ruins também. Claro, o pior foi em 2010, depois a gente ficou os últimos 6 anos de governo sem ter uma morte, que é o mais importante, na cidade do Rio, e fizemos muito investimento. Mas aconteceram coisas ruins. Mas o que você espera nesse momento? Claro, a população vai te bater, vai te xingar, a oposição vai dizer que você não quer saber do povo, mas faz parte. O que cabe ao prefeito? Trabalhar, ajudar as pessoas. Né? Então, assim, claro, quando eu olho a situação em que o prefeito vai xingando o pobre coitado que perdeu tudo, culpa ele por aquela tragédia. Né? Quando você vê uma inação da prefeitura, quando você vê o tempo de demora para que haja resposta, quando você vê, sabe, essa falta de atenção com as pessoas, assim, pode pegar todas as enchentes que tiveram na minha época, que teve uma dura em 2010, foi o meu primeiro verão, né? Ali no Morro dos Prazeres, morreu muita gente. Eu primeiro não perdi um minuto, fui agredido, xingado, isso e aquilo tal. Eu busquei, primeiro, no momento emergencial, atuar para resolver o problema das pessoas, e no segundo momento, começar a desenvolver políticas que permitissem a gente enfrentar essa situação. Então, investi horrores em contenção de encosta, fizemos os piscinões da Praça da Bandeira, desvio do Rio Joana, rios em Jacarepaguá, fizemos o Centro de Operações Rio, criamos essas sirenes que tocam nas comunidades para o cara fugir se tiver. E mais, o mais duro nessa história toda é o seguinte: tem uma coisa que ninguém fala quando a morte acontece. Quando você tenta tirar, porque a gente fez um levantamento, Rica, do maciço da Tijuca todo no Rio, que mostra todas as ocupações regulares e onde tem jeito com obra de contenção e onde não tem. Onde não tem jeito, caramba, tem a tal da lei da gravidade, vai cair um dia. Pode até, por uma bênção do céu, não cair, mas vai cair. Então é o seguinte, o que é a decisão da prefeitura? Mapeamos, eu não lembro os números aqui na época, mapeamos, dissemos, ó, em tantos pontos, tantas mil famílias vão ter que ser reassentadas. Tem livro de urbanista do PSOL dizendo que eu fui o prefeito mais do que o Pereira Passos, que fez assentamento para tirar os pobres de perto da área burguesa. Você está salvando vida de pobre. Né? Então, não dá para ficar em determinadas situações, muitas, eu fiz muita... A marca está fechada. Não, e você pode olhar os números da prefeitura, são números oficiais, vê lá, volume de obras de contenção no meu governo. Assim, é um desafio, vai olhar e se tiver algum que fez tanto, ou algum que fez depois, o Crivella se compara. Muito. Claro, tem muito para fazer ainda, tá certo? Não dá para fazer tudo. Nem vou fazer tudo se virar prefeito de novo um dia. Mas a gente tinha lá uma parcela que tinha que reassentar sim. Usei muito Minha Casa Minha Vida para isso. Na época, para tirar, era um tal de gente, baderneiro, panfleteiro, nego da esquerda, do PSOL, sabe? Então, assim, são situações que a gente vive na cidade. Eu acho que o prefeito, né, quando a gente, voltando aqui ao negócio do poder, eu estou falando demais a pergunta que você fez. Assim, o poder é legal para isso, pô. Não é uma satisfação você poder chegar e imaginar que com as obras de contenção que você fez, tantas vidas deixaram de se perder nessa chuva. Isso me dá uma satisfação, da mesma maneira que me causou profunda angústia, depressão, sentimento de culpa quando você tem um acidente como o da ciclovia da Niemeyer, que tem 2 pessoas lá no seu momento, um de lazer ou de trabalho, e morrem por uma decisão equivocada do poder público, por um erro de engenharia. É aquela história, essa responsabilidade política é minha, eu não quero me sentir um assassino aqui.
Mas a responsabilidade política é minha, eu nunca neguei essa responsabilidade política. Até a responsabilidade, eu me lembro, você me perguntou assim, não perguntou, qual o momento mais triste teu na prefeitura? Aquela escola em Realengo. Meu Deus. Não, mas esqueci o nome da escola. Aquela escola em Realengo, que, assim, né, como é que você tem 1.500 escolas, a Taça da Silveira, você tem 1.500 escolas na cidade do Rio. Maluco, imbecil, entra lá, mata crianças, fere outras crianças. Né? Todo mundo na hora, por que não tem segurança toda a escola? Por que não tem câmera? Tem isso, daquilo, difícil. Então, assim, mas de primeiro mundo, se o cara quiser fazer, vai fazer, não tem como. Não, e era uma escola, né, que estava sobre a responsabilidade da prefeitura. Né? Que eu imagino, por exemplo, um dirigente do Flamengo hoje, né, tem que, sabe, o cara tem responsabilidade sobre aquele acidente que aconteceu e matou 10 garotos. Claro que tem. Né? Quem construiu aquilo ali? Claro. Quem fez aquilo ali? Não estou nem discutindo a história de indeniza, não indeniza, claro. Isso aí tem sempre um debate mesmo. Mas quem fez? Quem construiu? Né? É disso que a gente trata quando a gente é governo. Né? A gente cuida de 1.500, 1.600 crianças. Entendeu? Então, uma cidade não é uma coisa simples. Você cuida do BRT aqui na frente, tapar o buraco, o hospital que tem que funcionar. Aliás, está com buraco pra caralho o BRT aqui na frente, tá? Eu não posso responder. Assim, esse BRT tem um problema. Esse BRT especificamente, a Transoeste tem um problema. Foi o primeiro que nós fizemos. E nós não fizemos com piso de concreto. Então ele exige uma manutenção muito mais intensa que os outros. Uma coisa louca, você atravessa a rua hoje, você atravessa daqui 15 dias, a rua fez assim. É isso, não, ele tem um problema, ele tem um problema na origem, ele tem um problema, mas aí exige uma manutenção mais firme do poder público. Aí não dá. Tem 3 anos, 3 anos e meio que eu saí da prefeitura, eu não posso responder por esse buraco. Última. A interdição do Engenhão teve um viés político para que os clubes assinassem com o Maracanã? Eu vi a pergunta, a pessoa que fez essa pergunta, e ela botou a pergunta e dizer o seguinte, porque nada foi feito lá. Não, a Odebrecht, OAS, tiveram que fazer 400 milhões de reais de obra no Engenhão. Já foi tudo recuperado, né? Os pilares, Porque foi num momento em que precisava do Maracanã e aí ficou uma coisa mal contada. Então, olha a minha situação, chegam na minha mão 4 laudos. 3 diziam que não caía, um dizia que caía. Um alemão, não sei das quantas, especialista em ventos. Olha, se bater um vento de tal maneira, de tal forma, num tal dia, em tal posição, cai a porcaria do Engenhão. Eu falei, eu vou ficar pagando para ver? Acredita. É a mesma coisa, se tivesse alguém me dito. Aquela onda que teve da Niemeyer, que matou aquela... Mesmo com os 3 contra... Não dá, porque aí é tomada de decisão. Se tivesse... Vamos lá, o que é o erro da obra da Niemeyer? É isso, a ausência de ter alguém para dizer, olha, pode sim, nesse ponto aqui, ter uma pedra com essas características, que ela pode, numa maré que venha de Boreste para Leste, de Centro-Oeste, não sei das quantas, bate aqui, ela sobe para cima, vai levantar esse negócio aqui. E os caras fizeram naquele trecho, eles seguiram a mesma metodologia de engenharia que fizeram em todo o resto, que não tem aquela caverna ali que a água sai para cima. Está entendendo? Então assim... Como é que você é gestor público? Você tem a responsabilidade né, o mesmo cara que me cobra da ciclovia, explico por isso. Você vai no excesso de zelo. Um estádio que cabe 60 mil pessoas, eu vou deixar encher e nada acontecer. Ao contrário, a gente precisava do Engenhão naquela época. Precisava muito, porque o Maracanã estava em obras. Né? O estádio já era do Botafogo. Aliás, esse modelo que o Witzel fez corretamente... Né? Ele devia ter só incluído alguma cláusula de Botafogo e Vasco, mas é correto. O Maracanã, o Vasco tem o mais lindo e fantástico de todos os estados do mundo, que é São Januário. Não há nada que se compare. Já foi no Morumbi? Não foi no Morumbi ainda, né, Pedro? Hã? Você não foi no Morumbi ainda, né? Enfim. Tem lá o Botafogo, tem o Engenhão. O Fluminense e o Flamengo não tem estádio. Então, óbvio que a casa principal deles tem que ser, mas também ali, pela importância do Maracanã, é a casa do Botafogo e do Flamengo também. Do Vasco também, em caso de clássico. O Vasco até joga essa semana lá. Então, eu acho, quer dizer, você tem uma... A gente precisava do Engenhão naquele momento. Ao contrário, estava fechado o Maracanã e já era fundamental. Mas tinha Olimpíada. O Engenhão ia ser o estádio de atletismo. Aí você, né, aqueles caras do COI enchendo o saco. E essas coisas são engraçadas, porque hoje as pessoas falam, mas na época, Rica, vinham os caras do COI, os gringos aqui, ou até da FIFA, e davam um palpite, porque tal coisa vai acontecer. Pô, era uma, desculpa a expressão, uma pentelhação louca, porque eu tinha que brigar com esses caras do COI, apanhava dos caras do COI, apanhava do povo do Brasil.
Porque os caras pedem coisas absurdas Eles mesmo. são detalhistas e chatos, né? Com coisas que não precisam. Tem muito interesse. Na Copa do Mundo me falaram isso. Falaram, cara, eles se preocupam com coisas que não tem. Ô, Rica, a Copa do Mundo é nada. A Copa do Mundo tem 12 estádios no Brasil inteiro. A Olimpíada é muito mais chata. Pelo amor de Deus, a Copa do Mundo foi um passeio, brincadeirinha de criança. O problema é fazer a Olimpíada. Entendeu? Porque era assim, aí tem a Federação de E Ciclismo. se você for prefeito do Rio de Janeiro, você tem alguma coisa desse sentido que você queira trazer pra cá de volta? Cara, olha Porque só, a gente ficou mal acostumado aqui, né? Porra, a gente teve a Copa aqui com o final aqui, aí de repente acabou a Copa das Confederações, antes da Copa. É, claro. Aí Olimpíada, aí... Jornada Mundial da Juventude. Caralho, isso aqui tá maneiro demais. Morar aqui era maneiro pra caralho. Aí de repente agora você fala assim, não, eu amo o Rio de Janeiro. Você sabe, eu sou de São Paulo, moro aqui por prazer, não tenho nada que me prenda. Isso aqui pra mim é o melhor lugar do mundo. Inclusive, acabei de voltar, outro dia eu fui pra Paris, voltei e falei pra todo mundo isso. Eu falei assim, o que tem ali de... Desculpa, o Rio de Janeiro é melhor. Sem dúvida. Eu gosto muito de Paris, mas o Rio de Janeiro, é melhor do que Paris. Não, é o melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo, também acho. Tem alguma coisa em vista aí para trazer? Porque ficou uma coisa meio... A gente ficou mal acostumado, né? É claro que a gente trouxe... Quando você traz esses grandes eventos, né, ele tem uma coisa de legado físico. Aí um cara também perguntou, fala para ele falar o que teve de legado. Não, tem isso. Então, pô, Transcarioca, Transolímpica, não, isso aí... Transoeste... Porto Maravilha, mergulhões, falar que não tem legado, enfim, isso aí, cara. Metrô, blá, blá, blá. Falar que não tem legado, você pode falar que o Parque Olímpico realmente não foi devidamente aproveitado depois. Ok, agora falar que não tem legado da Olimpíada, cara, pô, tu não anda no Rio de Janeiro. Eu vou até te falar isso até do Parque Olímpico, apesar de eu ter saído logo depois da Olimpíada, eu acho que podia ter sido potencializado mais, mas ele é muito utilizado, muito mais utilizado do que o de Londres, por exemplo. Ah, porque tem os shows, Vila Mix, tudo lá. Gente, tudo, assim. E acontece um monte de evento. Mas esportivamente ele não é muito utilizado. Sim, aí não estou dizendo, eu faria muito melhor, mas estou dizendo, ele é muito utilizado para eventos esportivos também, para atividades esportivas. O último foi lá, né? Em vez de ser Sim, se faz lá. E tem uma coisa interessante, né? Quer dizer, que as pessoas têm que entender o seguinte: todos os nossos estádios juntos, todos que a gente fez aqui, custaram mais baratos do que um estádio de Londres, o Estádio Olímpico de Londres. Um estádiozinho. O principal Estádio Olímpico, que era onde teve a cerimônia lá, custou mais barato. O Estádio Olímpico de Londres, até hoje não abriu direito. Até hoje não reabriu direito. Ou seja, então, aí vem o negócio do complexo de vira-lata. Que nós temos pra caralho. Aliás, outro dado importante, não ficou uma dívida de Olimpíada na Prefeitura do Rio. Tá? Todos os estádios, tudo aquilo foi feito para a Olimpíada. Eu fiz questão, não sou bobo nem nada, sabiam que eu olhar isso, fiz questão de pagar tudo antes. Pagamos tudo no meu período de governo. Ou foi setor privado, com PPPs, o Parque Olímpico é uma PPP, importante dizer isso, as pessoas esquecem. Aquele Parque Olímpico, ali a Prefeitura do Rio não gastou um tostão do seu imposto. Aquele bonito boulevard, aquelas bonitas arenas, aquele monstremo de imprensa, aquilo tudo foi pago com dinheiro privado. A gente fez ali uma PPP, na verdade eu vendi uma parte daquele terreno em troca para poder pegar o dinheiro do povo, botar na saúde, na educação, no BRT, nas coisas que tem que fazer. Então, assim, são coisas que as pessoas não compreendem. Aliás, é curioso, eu também vejo isso. Um dia o cara fala, não, porque, pô, você leu as perguntas das pessoas. Não, esse caso eu não vi. Olha que legal, mas é curioso. Eu estou com um entrevistado aqui que eu sou seguidor. Eu sou seguidor do Rica, aí estou lá no meu Instagram e meu, opa, vou na fera hoje. Aí eu vi que ele tinha botado pro povo lá, Provaga, manda pergunta. Eu fui dar uma olhada. Mas essa coisa, tem uma coisa curiosa hoje no Brasil, que é o seguinte, o cara fala assim, vou defender um pouco de jornalista, que o cara fala, a imprensa tradicional. Mas você está me acusando, você leu aonde, malandro? Né? Se não tiver aí, não precisa ser dono de televisão igual o Crivella é da Record. Né? Eu chego a me divertir, rapaz, Record. Porque, assim, os jornalistas, eu respeito todos eles lá, coitado. O cara está ali, está ganhando o salário dele, está trabalhando. Mas eles inventam e pegam no meu pé. Eu já saí da prefeitura há 3 anos, toda hora eu recebo um pedido de informação da Record, fazem matéria contra mim. A gente fala para o titio ficar calmo, que o sobrinho é ruim mesmo, não vai ser batendo em mim que eles vão resolver o problema do sobrinho. Tinha que ter educado a criança para ser melhor prefeito. Pô. Não tem jeito, enfim. Mas é isso, doutor Rico. O teu filme favorito na vida? Na vida, O Poderoso Chefão. Horror político falar isso, mas eu acho uma super... Agora, eu vi o Parasita, agora eu vi o 1917. Adorei. Legal. Adorei o Parasita, mas daria o Oscar para 1917. Eu acho que ele é mais Oscar do que o Parasita. Tu viu Ferrari vs Ford? Vi também, amigo. Demais, né? Não. Esse ano, uma safra de filmar. Foi bom, né? Eu adoro, cara. Eu adoro ver série, filme. Eu também. Sou... Teu ator favorito? Meu ator favorito, Jack Nicholson.
Bela escolha. Agora, normalmente eu faço outras perguntas sobre cinema, mas como é você, um cenário de cinema no Rio de Janeiro? Cara, tem... eu acho que tem... Posso falar dois? Claro. Acho que tem uma coisa que é... Porque no Rio você pode falar 45. Não, 45, eu vou falar dois. Acho que tem uma coisa que é uma imagem internacional do Rio, que é você estar ali na vista chinesa e olhando ali Lagoa, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, enfim, Baía de Guanabara, é uma coisa deslumbrante. Tem muito essa imagem do Rio, né, que se vende para o mundo. E tem uma coisa que é assim, que parece aquela coisa da alma do Rio na veia, né? Que é um pouco aquela imagem do subúrbio da Zona Norte, da linha do trem, com aquele negócio Cascadura, Oswaldo Cruz, Madureira. Então acho que são imagens que me tocam aqui no Rio. Muitas me tocam, mas essas duas são talvez as mais marcantes. Ser prefeito ou governador do Rio? A próxima eleição é de prefeito, cara. Se eu quiser, eu quero ser prefeito. O Vasco campeão e a Portela rebaixado ou a Portela campeã e o Vasco não, isso eu não vou ficar tomando lição. Eu não sou obrigado a fazer uma escolha dessa. Estou fora dessa. Porra! Vai. Ou fora dessa resposta. Bem, num segundo turno entre Freixo e o Crivella, você rodou. Cara, eu não voto no Crivella. Eu voto no Freixo. Você vota no Freixo? Voto no Freixo. Voto no Freixo, voto nos dois lá, o 3 do Flamengo, que tem um monte de dirigente do Flamengo agora que é candidato a prefeito. Voto no Paulo Rabelo de Castro, voto na Marta Rocha, na vovozinha. Búzios ou Maricá? Maricá sempre. Maricá sempre. Ser o único lugar que eu amo mais do que a minha cidade do Rio de Janeiro é Maricá. Ser presidente do Vasco ou da Portela? Acho que ser presidente são duas roubadas. Prefiro ser presidente do Rio. Duas roubadas. Mas acho que eu acho esse mundo do futebol mais complexo do que o do samba. Isso aqui, rapaz, o Gabriel, filho do Anísio, você conhece? Presidente da Beija-Flor. Me falou e eu nunca tinha pensado nisso e acho que é uma discussão que vai acontecer, que é a mudança do sambódromo. Há uma corrente para se trazer o sambódromo até para a Barra da Tijuca, por dizer que lá não tem condições. O Paulo Barros acabou de fazer um carnaval em São Paulo, saiu de lá falando, pô, o sambódromo do Rio não tem condição, São Paulo está 10 anos na frente, então, de repente, cidade do samba, por uma questão de espaço, etc, etc. Você prefere o sambódromo lá onde ele está ou um novo sambódromo numa nova área com condição melhor para o carnaval? Nem discuto, totalmente onde ele está. Jura? Totalmente. E, enfim, eu amo o Paulo Barros, mas ele não deve ter dito dessa forma. E assim. Não, ele falou que que o sambódromo de São Paulo está quilômetros na frente do sambódromo do Rio. Gente, pelo amor de Deus, o sambódromo de São Paulo é um charme, mas, cara, assim, eu amo São Paulo. São Paulo um lugar incrível, né? Para ir jantar. Tenho sentimentos profundos de inveja cada vez mais quando eu olho o Crivella aqui e vejo o que está acontecendo lá. Mas assim, nesse campo, pelo menos, é assim, a gente faz aqui, eles copiam lá, legal. Mas é assim que acontece. Então, a AMB que chama, né? É bem menor, enfim, é uma coisa de outra dimensão. Né? É uma cópia permanente do Rio, sabe? O malandro paulista é uma cópia do malandro carioca. Então, mas isso eu não vejo problema, quer dizer, são vocações. Eu sempre vi o São Paulo como um ativo do Rio pela proximidade. E acho que o Rio é um ativo de São Paulo. Né? Então. Tem bala entre os dois seria tão má. Mas no Brasil, aí é o seguinte também, né, Rica? No Brasil, a gente quer fazer investimento, as pessoas acham que não pode, nada pode, não pode, nada pode. Faz direito, não, né? Claro, fiscaliza, não deixa roubar. Tu chegaria no Dória e tentava fazer um trem-bala junto? Cara, olha só, não é muito papel do prefeito, é muito mais do governador. E tem que ter governo federal nisso, é uma obra de proporções federais. Mas assim, eu mostrei que dá para fazer coisas grandes aqui. Assim, eu sei o que é chegar num lugar, Mayor of Rio, é um negócio, sabe, as pessoas param, pô, sua cidade é incrível, vamos, sabe, Mayor of Rio, vem o pressão baixa, o Crivella. Dá, pressão baixa. Vamos parar essa entrevista que eu já estou começando a falar demais. Será que eu já não falei demais? Último quadrinho, 0 a 10, dá um nome, você dá uma nota. Witzel. Tá indo bem. Não, notinha, hein? Não dá nota, tá indo bem. Bem é o quê? Bem a pessoa vai bem na escola, tirou que nota? 8, 7? 7, 8, tudo bem. Crivella. Essa é nota menos 10. Lula. Tá indo bem, nota regular, tá bem.
Eu vejo que eu estou fazendo médico com todo mundo. Não, vou dar, olha só. Foder meu quadro, não quer foder meu quadro. Não, eu quero foder seu quadro. Aquela história, você sabe que aí é um pouco esse negócio assim, eu estou fazendo aqui um lado, vamos lá, política, né? Mas o que eu tenho? O cara é governador, já me derrotou. Mas o que eu tenho que ficar? Eu não sou comentarista de governo dele. Eu acho que eu faria muito melhor que ele, por isso me candidatei. As pessoas escolheram o cara. Eu vou ficar analisando o governo do cara? Eu não sou analista, eu quero ser prefeito. Se eu fosse candidato a governador, eu ia ficar analisando o governo dele. Se eu quero ser prefeito, eu analiso o governo do Crivella. Então é o seguinte, o Bolsonaro está indo bem, vai botar de 0 a 10. O cara é presidente da República, o Lula foi ex. Enfim, eu quero saber o seguinte, a minha cidade, né, que é o que eu estou discutindo agora, se for candidato a prefeito, vou discutir mais ainda, né, o que tem aqui, como é que a gente foi, como é que a gente fez. Então eu matei teu quadro agora, está encerrada a entrevista. Vou comer o quadro. Um grande abraço para vocês, meus amigos e minhas amigas.